Olá, fala meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade ao nosso curso de Direito Penal. Vamos agora tratar sobre um cenário bastante diferente, tem muitas discussões aí acerca desses dois crimes em especial que nós vamos falar. Uma vez que há um contexto que circunda a questão da prostituição ainda, infelizmente, na época que a gente ainda vive, ainda tem esse preconceito, essas condições acerca da prostituição. Perfeito? Então vamos falar hoje de casa de prostituição, do crime casa de prostituição, previsto no artigo 229, e vamos falar no crime de rufianismo, previsto no artigo 230 do Código Penal, na nossa parte especial. Antes de darmos início, como sempre, aquele convite para todos para que inscrevam-se no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Ative os sininhos para receber sempre notificações de novos vídeos que a gente vai postando aqui no nosso canal. Dá um curtir, dá um joinha, tá gostando do nosso conteúdo, tá servindo para vocês estudarem, tá ajudando vocês de certa forma. Dá um conteúdo, dá um curtir no nosso conteúdo aqui, para que a gente possa continuar com essa nossa empreitada. E assistam até o final, compartilhem o canal e se tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, deixe aqui embaixo nos comentários que nós vamos respondendo na medida do possível, ok? Vamos lá então, eu vou botar na tela aqui para vocês a legislação, o Código Penal, então o Código Penal, parte especial, artigo 229 e artigo 230, né? Vamos lá, o artigo 229. No artigo 229, ele vai chamar de casa de prostituição, em que pese chamar o crime de casa de prostituição, ele não é muito bem correto esse nome hoje em dia. Esse nome se dava porque antigamente, antes da reforma que ocorreu em 2009, aqui com essa legislação em 2009, se falava em casa de prostituição porque se previa apenas a prostituição. Agora, com a reforma de 2009, muito bem acertada, por sinal, ela afastou essa questão da prostituição e acabou inserindo no lugar a exploração sexual. Tá? Então, agora não se dá obrigatoriamente com o enfoque ali da casa de prostituição, mas sim a exploração sexual de forma geral. Esse crime aqui, ele entra num contexto, não esse somente o 229, mas o 230 também que a gente vai ver a seguir. Ele entra num contexto dessa ideia da exploração sexual que é que está grifada aí para vocês, né? O que eu poderia dizer sobre isso? Então, o bem jurídico, vamos tratar do bem jurídico dos dois delitos, do 229 e do 230. O bem jurídico que está sendo tratado é essa chamada moral social sexual, de cunho sexual, né? É esse contexto da liberdade da sociedade com relação à sexualidade, com relação às práticas sexuais e outras práticas que envolvam a ideia da exploração sexual. Então, é essa preservação, manter incólume o contexto social de moral em torno da sexualidade. É essa a ideia do crime. Tem como enfoque aqui principal, o cerne da problemática aqui, a questão da exploração sexual, a questão da prostituição. Prostituição é importante, primeiramente, a gente fazer abrir um parâmetro aqui com vocês, abrir um parágrafo para deixar claro que prostituição é uma profissão lícita, absolutamente idêntica a qualquer outra profissão que vocês puderem imaginar. A prostituição em si. No Brasil, ela não é proibida a prostituição. Prostituição é vista como uma profissão, como outra qualquer. Se vocês entrarem no site do Ministério de Trabalho, por exemplo, vocês vão encontrar ali a prostituição com o código do INSS, tudo bem certinho, para que eu possa exercer essa profissão. Até aí, tranquilo. O que é crime no Brasil é a exploração por terceira pessoa da prostituição. A prostituição só pode ser explorada, a prostituição própria, né? A prostituição explorada por terceiro, aí nós temos o crime, certo? Então, eu me prostituir é uma profissão. Eu posso me prostituir sozinho, na minha residência, na rua, atender em
estabelecimento, numa casa, num motel, num hotel, algum cliente, não tem absolutamente nada de errado. Isso é uma profissão. Agora, alguém tomar proveito dessa prostituição, aí é algo que se chama de exploração sexual. Qual que é a ideia da exploração sexual? Esse conceito de exploração sexual, né, um elemento normativo aqui extrajurídico, que vai dizer que exploração sexual, via de regra, se dá com a exploração econômica, em que pese também ressaltar que não precisa para esse tipo penal. Mas antes de adentrar melhor no tipo penal, vamos trabalhar com alguns conceitos aqui e vamos ficar na exploração sexual, portanto. Exploração sexual não necessariamente exige a exploração sexual não necessariamente exige uma prostituição, exige uma exploração sexual de forma ampla, a mais ampla que vocês puderem imaginar. Então, alguém dançando em uma boate, alguém dançando numa danceteria, né, sei lá, uma balada qualquer, e com pouca roupa ou sem nenhuma roupa, mesmo que no local ela não mantenha relação sexual com ninguém, apenas aquela pessoa dance no local, há uma exploração sexual, há uma exploração pelos responsáveis pelaquela balada da sexualidade alheia, da sexualidade daquela moça que está lá dançando, né? Ou daquele rapaz, tanto faz. Então, isso é exploração sexual, é num sentido bastante amplo. Eu estou explorando a sexualidade de alguém. E o que se visa proteção nesta norma é essa exploração sexual de forma geral, de forma ampla, como eu passei para vocês, tá certo? O tipo penal, vamos lá, vamos adentrar então agora, propriamente dito, no tipo penal. Vamos fazer uma leitura aqui. Então ele fala em manter por conta própria ou de terceiro um estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou do gerente, né? Nós temos uma pena relativamente alta, uma pena de 2 a 5 anos, e multa, então já ultrapassa aqui os 4 anos do acordo de não persecução penal, essa nova roupagem do direito processual penal, ela não prevê as benesses do juizado especial, nem transação penal, nem suspensão condicional, ou seja, uma pena um tanto quanto pesada, né, que já vai para um regime semiaberto, inclusive, por ultrapassar os 4 anos de pena máxima. Então vejam só, quem pode ser o sujeito do delito da casa de prostituição? Ele é um crime comum, né? Eu posso ter qualquer pessoa como sujeito ativo, crime comum, qualquer um comete esse crime. O sujeito passivo, via de regra, é a pessoa explorada sexualmente, aí não está mais correto falar a prostituta ou prostituto, né, o garoto de programa, e sim em geral. Então, aquele que é explorado pode ser a prostituta? Pode ser o garoto de programa também, pode ser o travesti, pode ser qualquer pessoa que está sendo explorada sexualmente por aquela, né? Então, crime comum, tanto sujeito ativo como sujeito passivo, qualquer pessoa, mas aquela pessoa que está sendo explorada sexualmente, ela que é o sujeito passivo. Aí nós temos, quando se fala em crime de casa de prostituição, vem à tona claramente a todos, eles dizem, meu Deus, mas eu tenho certeza que na cidade de vocês, que não é diferente da minha, tem uma casa de prostituição muito conhecida em todo local. Puxa, mas como que essa casa de prostituição funciona? E o doutor Frederico está dando aula agora falando que é crime, pelo artigo 229 do Código Penal. Então, mas como isso, né? Isso eu sei que acontece, isso tem em todas as cidades do Brasil, uma casa de prostituição. Então, como existe, se é crime? Vamos lá, já vamos entender sobre isso. Vou deixar para falar isso mais ao finalzinho da aula. Ficam comigo até o final aí, que eu vou dar mais essas dicas, essas condições de análise um pouco diferenciadas. Vejam só, o tipo penal, o tipo objetivo, ele vai falar manter por conta própria ou de terceiro um estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Haja ou não o intuito de lucro, ou ainda a mediação direta do proprietário do gerente. Então, primeira coisa, ele fala em manter. O que é manter? Manter dá a ideia de habitualidade, né? Quem mantém tem aquilo de forma reiterada, tem aquilo de forma habitual, faz aquilo como um meio de vida. Isso são características de crime habitual. Então, nós não podemos falar em crime
não podemos falar, então, fatalmente lá na frente, que uma conduta isolada, esporádica de exploração sexual, de uma casa que explorou sexualmente uma pessoa ou algumas pessoas num fim de semana, tal, isso não é este crime. Por quê? Porque falta-lhe aquele pressuposto da habitualidade para entender como sendo crime. Tá? Então vamos lá naquele conceito doutrinário de crime habitual. Crime habitual é aquele crime que reitera, se protrai no tempo, né? Eu tenho diversas condutas reiteradas, não absolutamente uma seguida da outra, mas eu tenho uma reiteração de conduta por um certo tempo. Esse tempo tanto faz o quanto, tá? Então, quem mantém essa casa de prostituição, o mantém de forma habitual. A prostituta ou o prostituto, garota de programa, que dentro da sua própria casa se prostitui e, portanto, coloca um anúncio nas mídias, redes sociais, dizendo que ele é garota de programa ou dizendo que ela é garota de programa e que atende pessoas para manter relações sexuais e que cobra o valor X e dá o endereço. O endereço é da casa dela. Ou seja, então ela mantém aquela casa para tal, de forma habitual, faz isso reiteradamente. Posso dizer que é crime? Não, porque este crime exploração da sexualidade, exploração sexual é somente do terceiro. Eu explorar a minha própria sexualidade não tem crime, porque daí entra na ideia da prostituição. Mas e a casa, doutor? Esses são detalhes de extrema importância que vocês devem tomar nota, tá? Mas e a casa daquela prostituta que está mantendo a casa dela como prostituição? Aí é casa própria, ela não mantém uma casa com esta finalidade, e sim é a casa que ela mora. Aí extrai-se do conceito do tipo penal aqui em estudo, tá? Eu tenho que manter uma casa para esta finalidade. Não é o que a prostituta faria se fosse a própria casa, no exemplo usado há pouco. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, quem mantém, ele pode manter de forma reiterada, como disse, por conta própria, ele mesmo diretamente mantém a casa, ou ele se vale de terceiras pessoas, que é bastante comum essa conduta. Me valer de terceiras pessoas. Então, um gerente, um responsável pelaquela casa em geral, não importa o cargo que ele ocupe, eu tenho a manutenção da casa via terceiro. Então isso é possível, não importa se for mantido por mim ou mantido por terceiro. Mais um detalhe aqui, haja ou não intuito de lucro. O que se vê muito à tona quando eu falo em casa de prostituição, parece mais fácil pensar que eu tenho que ter lucro, tenho que obter lucro. E não há essa necessidade, né? Há lucro ou não? O lucro é desnecessário, o lucro é acessório. Se existe intenção lucrativa com a manutenção daquela casa, ok. E se não existe intenção lucrativa, deixa de ser crime? Não. O próprio tipo penal faz essa expressa previsão. Haja ou não intuito de lucro, não é nem ter lucro, é intuito, intenção de lucro. Tanto faz. Tá? E finalmente ainda, ele diz que tenha ou não tenha, haja ou não mediação direta do proprietário ou do gerente. Então eu posso ter o proprietário, o gerente, o responsável pelaquela casa, intermediando a exploração sexual, intermediando as condutas sexuais praticadas naquele local, as práticas sexuais, ou não, tanto faz. Não precisa mediar nada. Portanto, para que fique bastante claro isso, eu posso manter uma casa por meio de um gerente que cuida da casa. Nesta casa servem bebidas, toca música, tem dança, e lá tem algumas moças que trabalham na casa, que utilizam da casa para se prostituir. Lá é o local para tal. Lá as moças acabam conhecendo as pessoas que estão indo lá frequentar, conversam com as pessoas que estão indo lá frequentando aquele local e acabam combinando algum tipo de relação sexual. Elas, sozinhas, por si próprias, elas e os eventuais clientes, combinam sozinhos aqueles atos sexuais. Sem intermediação de gerente, sem intermediação do proprietário da casa, nada. Aliás, não precisa nem mesmo ter relação sexual dentro da casa. Basta que na casa houve a captação daquele cliente, saia dali e vai para
um outro estabelecimento, de repente, um motel, ou a casa do cliente, ou a casa dela, né? Não importa. Dela ou dele, quando eu falo dela, da vítima em si, da pessoa ali que está sendo explorada, né? Então, não há necessidade, aí que eu queria chamar a atenção, não há necessidade de ter intermediação do gerente ou de alguém da casa nesta relação sexual. O gerente não precisa, ele que marcou a relação sexual, ele que agendou, ele que cobrou, não, tanto faz, pode ter, mas pode não ter. Da mesma forma vai caracterizar o crime de casa de prostituição. Porque a ideia é, o local é mantido com esta finalidade, a finalidade da exploração da sexualidade alheia. Esse local é mantido de forma habitual para este fim, que são as casas, basicamente as casas de prostituição, conhecidas em todo o país afora, né? Então eu posso ter aquele local é destinado exclusivamente àquilo. A finalidade específica desse local é obter, usufruir, explorar a sexualidade alheia. Então lá eu tenho meninas, eu tenho meninos que dançam, eu tenho meninos com pouca roupa, que se atraem com os seus clientes. Eu tenho aquele clube das mulheres, por exemplo, que vão lá, conhecido por terem os locais que vão, os meninos dançam, dançam naquele local com pouca roupa ou quase sem nenhuma roupa, enquanto que mulheres ou homens vão lá assistir sem nenhum tipo de relação sexual. Mas há uma exploração da sexualidade e aquele local é destinado àquele fim. Logo, aquele que mantém a casa está cometendo o crime de casa de prostituição. Artigo 229. Tá certo? Então, nós estamos falando em manutenção da casa. Veja, é manutenção de um estabelecimento, qualquer que seja ele, em que ocorra exploração sexual. A ideia da ocorrer exploração sexual não quer dizer, ressalto, que tenha que ter atos de relações sexuais no local. Não precisa haver relação sexual no local. Tem que ocorrer exploração sexual, ou seja, é aquela moça, aquele rapaz que está dançando com pouca roupa ou sem nenhuma, já é exploração sexual, já está ocorrendo exploração sexual. Direta, eu estou ganhando uma participação na prostituição dela, eu estou ganhando um lucro com a exploração dela direto, ou pode ser de forma indireta, porque indiretamente há exploração sexual. Por que as pessoas vão naquela casa? Porque sabe que naquela casa tem meninos e meninas dançando com pouca roupa ou sem nenhuma roupa, por exemplo. Então isso é exploração sexual, tá certo? Essa é a ideia do tipo penal aqui em estudo. Acho que com poucas dificuldades para a gente compreender isso daí. Lembrando sempre que o local tem que ser destinado com esta finalidade e mantido de forma habitual. Por isso que o motel, por exemplo, não caracteriza este crime. O motel há relação sexual dentro do motel? Provavelmente, né? Provavelmente. Agora, este motel não é destinado, mantido de forma habitual para a finalidade de ocorrer exploração sexual, em hipótese nenhuma. Até porque, via de regra, as pessoas que vão lá são pessoas que absolutamente nada a ver têm com o motel e que se utilizam apenas do quarto para fazer o que eles bem entenderem, ok? Salvo você, naquele motel ou naquele hotel, oferece serviço de meninas ou meninos de programa para os seus hóspedes. Então eu poderia me hospedar no motel e pedir que eles me dessem o book das meninas que possa atender ali naquele local. Se isso o motel fizer, aí nós temos sim o chamado crime de casa de prostituição. Tá bom? Quando esse crime é doloso, né? Vamos lá para o elemento subjetivo do tipo. Ele é um crime doloso, não admite culpa em hipótese nenhuma, né? A culpa, lembrando, ressaltando, ela é excepcional, então ela é uma exceção, só vai existir quando tiver previsão legal para tal, e da leitura do 229 não se vê nada sobre culpa. Então tem que ter dolo, tem que ter intenção, consciência, livre, consciente, de querer manter aquele local para esta finalidade. Perfeito? Quando eu falo em consumação e tentativa, quando vai se consumar o crime? Esse crime é crime habitual. Então vejam, quando eu falo em crime habitual, quer dizer que só vai se consumar com a habitualidade da conduta, quando eu tiver reiteração desta conduta. Se eu tiver a prática de uma ou outra vez,
de forma completamente espaçada, esporádica, sem nenhum tipo de demonstração de reiteração, eu não tenho este crime, tá? Então, no momento em que eu mantenho a casa, no momento em que eu guardo uma certa continuidade na conduta, eu tenho a consumação desta conduta, por ser um crime habitual. O crime habitual também tem como característica a questão da permanência, né? Então lembrem lá do crime permanente. Todo crime permanente é aquele que se protrai no tempo. Então o crime que é permanente, ele admite, por exemplo, admite prisão em flagrante em qualquer momento, porque está acontecendo o crime todos os dias, tá certo? Então o crime permanente também a mesma característica. E a tentativa, por sua vez, quando a gente fala na casa de prostituição, por ser habitual, não cabe tentativa. Todo crime habitual, é característica do crime habitual, não admite a forma tentada, né? Ou você reitera na conduta, ou você mantém a casa, ou não tem prática, a conduta é atípica, né? Eu tenho que ter essa habitualidade, manter com habitualidade a conduta, portanto, não admite tentativa. Feito? Com isso, a gente encerra a casa de prostituição, acho que é um crime bastante tranquilo, né? Dentro da casa de prostituição, é importante também frisar que dentro do crime de casa de prostituição, ele acaba tendo diversos outros crimes correlatos, principalmente o rufianismo aqui, que a gente vai ver já em seguida, né? Mas também pode ter outros crimes, como exploração da sexualidade infantil, crimes de pedofilia, muitas vezes, tráfico de entorpecentes, bastante, às vezes lesão corporal e entre outros delitos que circundam, muitas vezes, infelizmente, uma casa de prostituição, tá? Cabe frisar, e aí para completar o conceito desse crime, cabe frisar uns detalhes para vocês. Existem diversos projetos tramitando no Congresso para que descriminalize a conduta de casa de prostituição. Se entende hoje uma gama muito forte de legisladores que deputados buscam descriminalizar a conduta, dizendo que esta é uma conduta individual, uma conduta que deve se preservar a liberdade e o livre-arbítrio do indivíduo e que ele busca uma casa de prostituição se ele quiser. Principalmente por ser corolário lógico de que a prostituição é uma profissão, porque o local mantido destinado a este fim, eu poderia dizer que é crime. Então, há umas certas incompatibilidades, incongruências nesse contexto. O que é também necessário a gente pensar é que estamos falando apenas da casa de prostituição, não dos crimes correlatos. Os crimes correlatos continuam e devem ser crime, sem nenhum tipo de pudor quanto a isso. Mas a casa de prostituição em si, muitos também dizem que é uma certa hipocrisia por parte da sociedade, né? Que a sociedade já evoluiu, a sociedade de atualmente, no terceiro milênio, ela não permite mais, não aceita mais essa ideia de que a casa de prostituição seja crime. Né? Nós somos livres, vivemos, graças a Deus, em uma democracia e que nos permite ir a uma casa de prostituição ou não, assim como pudéssemos ir em qualquer outro tipo de local festivo, local de lazer que as pessoas buscam. Então, entende-se por esse contexto muito grande que esta questão da casa de prostituição, todo lugar tem, existe em quase praticamente toda a cidade, né? Se brinca até que uma cidade, para ser cidade, teria que ter o prostíbulo, a casa de prostituição. Então, isso alguns entendem que seria uma hipocrisia. Então, tem muitos projetos tramitando. Acho que é importante saber que mais dia, menos dia, provavelmente esse crime não vai existir mais. Tá? E, finalmente, aquela questão que eu passei para vocês, mais no comecinho, e disse assim, ó. Por que que na minha cidade, vocês devem estar se perguntando neste momento, porque na minha cidade tem uma casa de prostituição X, que eu conheço, que é muito conhecida, muito famosa, que todo mundo conhece, certamente na sua cidade tem. Uma casa de prostituição muito conhecida, que todo mundo sabe o nome, todo mundo conhece, e como que está funcionando lá, se acabei de aprender que é crime, que está lá caracterizado no artigo 229 do Código Penal. Por quê? Como isso? Né? A questão está na teoria da adequação social. Teoria da adequação social, o que é? Nada mais é, eu resumindo para vocês essa teoria, convido vocês a procurarem essa teoria nas melhores doutrinas. Então, teoria da adequação social quer dizer o quê? Que
Se aquela casa de prostituição, adequando ao nosso exato exemplo aqui, para usar mesma palavra, para trazendo para o nosso exemplo, para o nosso crime de casa de prostituição. Se aquela casa de prostituição ela é tão conhecida na cidade, ela faz parte da sociedade já. Ela faz parte da nossa cidade, porque ela é tão... Todo mundo conhece, a polícia conhece, todo mundo conhece. Então ela já faz parte da sociedade. Quer dizer o quê? Que essa conduta, ela não mais ofende aquela moral sexual da sociedade, porque ela já está arraigada na sociedade. Isso quer dizer que ela já está uma conduta basicamente adequada aos parâmetros sociais daquele local. E estou dizendo daquele local, não estou dizendo nacionalmente, né? Então ela já está incrustada, já está inserida na sociedade. Isso quer dizer que está, pela adequação social, ela já se adequou à sociedade. E eu só tenho crime quando a conduta é lesiva ou ameaça de lesão o bem jurídico penalmente tutelado. Se eu estou falando em moral da sociedade, moral sexual, liberdade da questão sexual, da dignidade das pessoas e tal, se eu estou falando isso e estou mostrando que aquela casa já faz parte há anos na sociedade, que todo mundo conhece, todo mundo acaba citando que tem aquela casa, até nas brincadeiras, isso quer dizer que ela já não ofende mais aquela moral sexual, social. Logo, faz parte da sociedade. E se não ofende o bem jurídico tutelado, não temos crime. Então, pela teoria da adequação social, essa conduta passa a ser atípica, ok? Há uma atipicidade da conduta pela aplicação da teoria da adequação social, que convido vocês a darem uma estudada um pouco melhor. Aqui fica, pelo meu apertado espaço, uma explicação para tal. Tudo bem? Tranquilos então com isso? Vamos então, encerrando 229, vamos falar do 230, que é o rufianismo. Muito comum que o rufianismo seja praticado junto com o crime de casa de prostituição. Muitas vezes nós temos as duas condutas, a casa de prostituição e o rufianismo. Na casa de prostituição, há lá as pessoas, o proprietário, o gerente, aqueles que exploram aquele local destinado a tal, e nesses locais muitas vezes também existe o rufião, o rufianismo, ou o cafetão, ou o gigolô, vai depender do contexto, vai depender da região que vocês estão, cada um acaba tratando de um jeito, tá bom? Convido antes, dá um curtir na aula aí, tá gostando da aula, dá um joinha, curte a nossa aula, que é bastante importante pra gente, tá bom? Não deixa para depois, senão acaba esquecendo ao final. Vamos lá, então. 230, rufianismo. Vou subir ele um pouco aqui na tela para ficar compreendido ele inteiro para vocês. Rufianismo. Então ele vai dizer, como já disse para vocês, o bem jurídico é essa moral sexual, essa moral social, que eu já contextualizei na casa de prostituição. Sujeito do delito nesse crime é qualquer pessoa comete esse crime, é um crime comum também, né? E o sujeito passivo é a prostituta ou o garoto de programa, é aquele que exerce a prostituição, tá? Então vejam só, a leitura do tipo diz assim, tirar proveito de prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou empate por quem exerce. Nós temos a pena de 1 a 4 anos e multa, né? Isso no CAPT, né? Eu tenho umas qualificadoras aqui que depois a gente lê mais ao final. Então, no CAPT de 1 a 4 anos e multa, uma pena um pouco menor que a casa de prostituição, prevendo inclusive a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima é igual a 1 ano, né? Pelo artigo 89 lá da Lei 9.099. Então, vamos lá. Rufianismo, né? Então, pode ser, como disse, o rufião, pode ser o cafetão, pode ser o gigolô. Vai depender da conduta, vai depender do local que vocês estão. Cada região acaba falando um nome. O crime é isso aqui, ó. Aquilo que eu disse a vocês lá na casa de prostituição que não era permitido no Brasil, em especial. O quê? É o tirar proveito da prostituição alheia. Eu posso, como disse a vocês, eu me prostituir e tirar proveito, entre aspas, né, obter os meus ganhos e ter qualquer tipo de lucro com os meus ganhos, com a minha prática de prostituição. Isso ok, é lícito, é uma profissão, como já adiantei. Agora, o que não pode, o que não é permitido, é alguém tirar proveito, essa terceira pessoa tirar proveito.
essa terceira que tira proveito da prostituição, ele comete o crime de rufianismo, tá? Esse tirar proveito, ele é amplo, mas depois o tipo penal faz a especificação de como tirar proveito. Tem duas possibilidades. A primeira delas é aquele que, vejam lá, aquele que faz se participar dos lucros, olha aqui, participa diretamente dos lucros de quem exerce a prostituição. Olha lá, por quem exerça a prostituição. Então, eu participo dos lucros de quem exerce a prostituição, ok? Então, participar dos lucros, o que seria isso? A participação dos lucros, ela é aquele que, por isso que eu disse que ela é muito junto com a casa de prostituição, vamos pensar nesse exemplo lá, aquele que está na casa de prostituição, que mantém a casa, então tem lá o gerente cuidando da casa, mantém uma casa, a prostituta está lá passando a noite lá, trabalhando naquela casa de prostituição, conversa com o cliente, marca com o cliente de manter uma relação sexual, seja dentro da casa, seja fora da casa, não importa, e cobra, sei lá, R$1.000 pela relação sexual com aquele rapaz, por aquele programa sexual. Ok. Então o rapaz vai pagar os R$1.000, não paga para a prostituta direta, ele paga na casa. Ele paga para o gerente, por exemplo, da casa. Está aqui, ó, o programa dessa moça, R$1.000, está aqui. Perfeito. Esses R$1.000, no final do dia, né, no final da noite, lá o gerente da casa vai fazer a contabilidade e diz lá para a moça, ó, fulana, vem aqui, olha, você teve um programa só, você ganhou R$1.000, então fica 200 para casa, 20% é da casa e R$800 é seu. Esse 20% é a comissão que a casa ganha no programa que ela faz, no programa sexual que ela faz. Isso quer dizer o quê? Que o gerente, lá, o responsável pela casa, está participando nos lucros da prostituição alheia. Isso não pode, é crime de rufianismo, 230 do Código Penal. Perfeito? Agora vejam só, aí eu vou pagar a minha conta na casa de prostituição, deu R$1.500, R$200 é o uso do quarto, R$300 foi de consumo de bebidas no local e R$1.000 foi da prostituta. Então eu pago R$1.500 pro gerente da casa. No final da noite, o gerente vai chamar a prostituta e vai, ó, vamos prestar contas aqui, olha só, tu teve um programa, o cliente pagou aqui 1.500, só que 200 foi do quarto, que isso é da casa de prostituição, então não tem nada a ver com a prostituta, 300 foi de consumo de bebida e R$1.000 foi o teu programa. Então tá aqui os R$1.000 do teu programa. Se a casa não pega os R$1.000, dos R$1.000, não pega nenhuma parte dos R$1.000, então neste caso aqui não há a participação do lucro, logo não tem esse crime de rufianismo. Eu tenho que participar dos lucros da prostituta, ok? Pode ser também, exemplo comum, exemplo às vezes até de filme, tem uma prostituta ou um garoto de programa, um travesti que faz programa na rua, e aí sei lá, todo dia, todo final do dia ou toda semana, passa lá o cafetão, que acaba batendo, muitas vezes até agredindo fisicamente, me dá aqui, quanto que tu ganhou? Ah, olha lá, tu ganhou R$1.000 essa semana, ou esse dia, sei lá, me dá aqui 200, me dá aqui R$100 e o resto é teu, pega, me dá aqui 300, o resto é teu. Então ele está participando dos lucros direto da prostituição. Por quê? Porque ele é o cara que toma conta do local, ele é o cara que explora aquele local. Então ele, né, toma conta do bairro, toma conta da rua, do ponto, sei lá. Então ele explora o lucro diretamente da prostituta. Perfeito? Então isso é rufianismo que a gente tem aqui nessa primeira parte. Já a segunda parte é fazendo-se sustentar total ou parcialmente. É se fazer sustentar pela prostituta. É aquele camarada, é aquela pessoa, o homem ou mulher, tanto faz orientação, gênero, orientação sexual, nada disso interessa, né? Então é a prostituta ou o garoto de programa ou o travesti, como já disse, que faz os programas sexuais, que se prostitui e, portanto, ao se prostituir, ele acaba sustentando aquela outra pessoa que está lá em casa, aquela não importa. Veja que esse sustento ele pode ser total, eu me faço sustentar totalmente, então a prostituta chega em casa, pode ser casado, então
ou sou casado com a prostituta sai, vai fazer programa e eu fico na minha casa, desempregado, não quero fazer nada, ela que me sustente. E chega no final do dia, olha, tá aqui, ganhei R$ 500 hoje, pega aqui 100, me dá aqui um pouco, deixa, me paga, eu preciso pagar as contas, preciso pagar a conta de luz, preciso comprar comida, sei lá. Está sendo sustentado pela prostituição alheia. Né? Esse sustento pode ser total, como eu acabei de usar o exemplo, ou pode ser parcial. Como seria o parcial? De repente ele trabalha, ele tem uma fonte de renda, trabalha numa empresa, trabalha em qualquer local, tem uma fonte de renda já para tal, e desta fonte de renda ela não é total, ela não garante o sustento dele, e aí a prostituta acaba sustentando ele também de forma parcial. Isso é também o crime de rufianismo, perfeito? Agora entendam, esse sustento pode ser pai, pode ser o marido, pode ser qualquer pessoa, tá? Esse sustento tem que ser no contexto de, olha só, vou mostrar aqui. Quando eu falo sustento, quando se fala que fazer se sustentar para ser crime, é no sentido do quê? No sentido do tipo penal, que é a exploração sexual. Quando eu falo aqui no sustento, eu falo no sentido de exploração sexual. Então, não pode ter o sustento. Se a prostituta mantém o sustento dos seus pais, por exemplo, de seu irmão, de seu marido, sei lá, ou de sua esposa, se mantém o sustento dela com a prostituição, mas por compaixão, por carinho, por amor, pelo relacionamento, pela cumplicidade de relacionamento, não é crime. Só temos crime, só podemos falar em crime quando há exploração. A ideia é a seguinte, a pessoa é obrigada a se prostituir porque tem que sustentar aquele vagabundo lá. Eu sou obrigado a me prostituir, eu não consigo nem parar de me prostituir porque eu tenho que ganhar dinheiro para poder sustentar aquela pessoa. Isso é o crime. Tá? Então, a exploração sexual é que a gente tem que ter aqui sempre em mente, não pode se afastar desse cerne que é a exploração sexual. Então, o pai que está muito doente, que os remédios são muito caros, então a prostituta lá trabalha numa outra cidade, muitas vezes até, trabalha e manda dinheiro para o pai todo mês para comprar os remédios, sustentar o pai com a questão do medicamento. Tem crime? Claro que não. Há uma compaixão por parte da filha que está ajudando o pai que não tem condições de pagar os medicamentos. Não é esse crime aqui, porque não está sustentando de forma obrigada. Esse sustento tem que ser obrigado. E obrigado não no sentido de, puxa, meu pai, eu não posso deixar passar a necessidade. É obrigado no sentido de explorada sexualmente por tal. Ok? Aí nós temos a conduta criminosa. Essa conduta é dolosa, né? Não admite culpa, então a exploração tem que ter uma questão, tem que ter uma questão aqui obrigatoriamente de consciência, de sabendo que estou explorando sexualmente aquela pessoa e obrigando ela a tal, né? Então uma conduta consciente e deliberada nesse sentido. Tá? Não exige nenhum outro tipo de elemento subjetivo específico, porque não exige, basta a condição de tirar proveito da prostituição alheia, prevista no tipo aqui. Quando vai se consumar a conduta? Então vai se consumar a conduta, há uma divisão aqui de entendimentos doutrinários, vejam só. A conduta vai se consumar no momento que tira o proveito alheio. No momento que está tirando proveito, seja se sustentando da prostituição, seja participando diretamente dos lucros, no momento em que tem a participação do lucro, no momento que recebe o sustento, parcial ou total, consumou a conduta. Isso ok, tá? Admite-se tentativa, um pouco mais difícil para quem vai para a vertente de que entende que esse crime não é crime habitual. Vejam só. O tirar proveito ou tirar proveito fazendo-se sustentar ou participando dos lucros pode ser uma única vez. Entende parte da doutrina que ele basta uma única vez, crime autônomo. Já tem uma grande parte da doutrina, que é um entendimento até majoritário, inclusive seguido pelo Luiz Regis Prado, por exemplo, um doutrinador que gosto bastante e indico a todos. Então, o Luiz Regis Prado, por exemplo, trabalha com a ideia de que é um crime habitual, ou seja,
Para tirar proveito da prostituição alheia, eu teria que fazer isso de forma habitual, reiterada, né? Um meio de vida. Então, eu me faço sustentar por quem exerce a profissão, então esse fazer-se sustentar, ele será de forma habitual. Eu não posso, a mesma forma que eu disse na casa de prostituição, não pode ser uma única vez ou de forma esporádica, né? Eu tenho que ter habitualidade nesta conduta. Se vocês entenderem com a habitualidade da conduta, sendo crime habitual, vocês, consequentemente, não admitem tentativa. Porque, como disse na casa de prostituição, crime habitual não admite tentativa, ele tem que ter reiteração de conduta para ser caracterizado o crime e, portanto, consumada a conduta no momento da reiteração. Tá bom? Vamos aos parágrafos aqui. Então, eu tenho 2 parágrafos que vai dizer lá. O parágrafo primeiro, né? Vamos lá. No parágrafo primeiro vai dizer: se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, então, por óbvio, tem que ser maior de 14 anos, porque menor de 14 anos a gente vai entrar lá no estupro de vulnerável e outros crimes que possivelmente não pode dar alguma diferença de análise nesse crime aqui, né? Então, vamos lá. Se a vítima é entre menor de 18 e maior que 14, ou basta uma única conduta dessa, tá? Entre menor de 18 e maior que 14, ou se é cometido por ascendente, por padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge ou companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou ainda por quem assumiu, por lei ou de qualquer outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Por que isso? Porque são as pessoas essas, curador, tutor, companheiro, cônjuge, irmão, madrasto, padrasto, ascendente em geral, são pessoas que, via de regra, deveriam de guardar uma maior carinho, uma maior condição de cuidado com aquela pessoa. E ao invés de manter esses cuidados, ele é como se ele traísse, ele viola esse cuidado e comete o crime. Então é muito mais fácil, há uma fragilidade de conduta, uma facilidade para tirar proveito da prostituição alheia, porque tem esse laço afetivo de proteção, de ascendente, de companheiro e assim por diante. Ou se a vítima tiver entre 18 e 14, porque também é muito mais frágil na questão de não ter toda a maturidade formada para poder entender isso daí. Logo, se eu tiver isso, há uma maior reprovação de conduta, e vocês aprenderam muito bem que quando eu tenho maior reprovação de conduta, nós temos a figura qualificada, né? Há um aumento de pena quando tem maior reprovação de conduta. Então, portanto, a pena vai, ao invés de ser de 1 a 4, tá aqui, ela passa a ser de 3 a 6 anos e multa, né? Uma pena bastante alta. Já o parágrafo 2º vai dizer o quê? Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, aplica-se a pena de 2 a 8 anos, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, olha lá. Se eu tenho mediante violência, grave ameaça ou mediante fraude, é bastante comum, tá? Infelizmente, é bastante comum esse participação, principalmente na participação dos lucros ali do cafetão, que participa dos lucros da prostituição, ele aplicar violência ou grave ameaça. Então, a prostituta, o garoto de programa, muitas vezes não quer dar o dinheiro. Olha, mas não quero, é meu, eu que trabalhei, o dinheiro é meu. E aí acabam com a ameaça, olha, eu vou te matar, eu vou te bater, vou mandar os caras virem aqui, ou esse local quem toma conta sou eu, tal. Então sempre tem grave ameaça, essa ameaça direta ou velada, tanto faz. Ou então violência física, muitas das vezes também com violência física, né? Agredindo a pessoa fisicamente, tá? E isso, então, nós temos um aumento de pena, essa qualificadora que vai a pena de 2 a 8. Mas também tem outra qualificadora que é a fraude, pensando na ideia da fraude. A fraude ou qualquer dificuldade de livre manifestação de vontade. É aquele que se utiliza de subterfúgios, de ardil, de estratagemas para poder enganar a pessoa, dizendo que precisa daquele dinheiro para pagar uma conta, e todo mês, toda hora vai iludindo, enganando aquela prostituta, aquele prostituto, que acaba sustentando ele por essa enganação que está sofrendo. Então, por óbvio, mais condenável a conduta, mais reprovável, logo a pena tem que ser aumentada, tá? E finalmente, ainda só quando ele fala a pena de 2 a 8 anos, e aqui ele diz sem prejuízo da pena correspondente à violência, ele está afastando, a legislação aqui está afastando a possibilidade do bis in idem, né? Que eventualmente, se empregar violência física
eventualmente, se empregar violência física contra aquele garoto de programa, contra aquela prostituta, para obter dela o sustento, para obter dela parte do lucro, a participação do lucro, então tirando proveito da prostituição, e se eu emprego violência física, eu vou ser responsabilizado pelo crime de rufianismo, que é o tirar proveito da prostituição alheia, e ainda vai somar-se àquela conduta ao eventual violência aplicada. Então, talvez uma lesão corporal. Então, vai ser lesão corporal e a possibilidade aqui do crime de rufianismo. Né? Num concurso formal, um concurso material, vai depender muito da conduta, não vai ser caracterizado bis in idem pela essa expressa exceção que faz aqui o tipo penal, onde está grifado aqui para vocês. Tá certo? Com isso, então, nós temos, como disse, casos de prostituição e rufianismo andam muito junto, por isso aproveitei o momento para fazer os dois na mesma aula, tá? Então, quem pratica o rufianismo é bastante comum ser uma das pessoas responsáveis pela casa de prostituição. Não precisa, é importante frisar, rufianismo é um crime autônomo, tá aqui no 230, pratica sozinho, mas é comum que ele esteja junto com a figura da casa de prostituição no artigo 229. Tá bom? Finalmente, a ação penal, só para encerrarmos, a ação penal desses dois crimes é pública e incondicionada. Portanto, é aquela que independe da vontade ou da manifestação de vontade do ofendido. É pública e incondicionada. O Ministério Público vai tomar o polo ativo daquela ação e vai oferecer denúncia se deparando com as práticas criminosas descritas no artigo 229 ou 230 do Código Penal. Tá certo? Peço então, gostaram da aula? Dá um joinha, curte a nossa aula ali, compartilhe nosso canal e se inscreva se você não for inscrito, ok? Muito obrigado pela consideração, pela paciência. Se ficou dúvida, deixe seus comentários e a gente vai respondendo na medida do possível. Nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço, até mais.